época russo, porque era a grande União Soviética, mas hoje ele seria ucraniano, né, já que houve a divisão. Inclusive, eu fiquei sabendo disso há muito pouco tempo atrás. Agora, em outubro do ano passado, eu fui ao Rio visitar meu primo, Vácia, que se chama Vassili também. Vassili Chuk, o mesmo nome, inclusive. Eu estava conversando com o Vácia e ele falou, Kátia, a vovó, né, me contou que à época a Polônia invadiu o vilarejo deles. Eles moravam em campo, em fazenda, eram agricultores camponeses. E a Polônia invadiu. E aí vários homens foram mortos. E avisaram o meu avô que era para ele se apresentar tal dia para fulano de tal, em algum determinado lugar. E meu avô falou para minha avó, olha, não vou, porque se eu for eu morro. Eu tenho certeza que eles vão me matar, porque todo mundo que está indo para essa situação de convocação não está voltando. E diz meu primo que a minha avó e ele, meu avô, ouviam ao final da tarde aquela saraivada de balas. Então realmente estavam sendo assassinados. Aí eles deram um jeito de embarcar no primeiro navio, encontraram e fugiram para sobreviver. Só que fugiram com a roupa do corpo, fugiram sem nenhuma condição, fugiram sem falar outra língua a não ser o russo. Minha avó foi uma pessoa muito sofrida, porque ela deixou toda a origem dela, toda a vida dela na Ucrânia. Ela escrevia aquelas cartas, que seria interessante, eram camponeses, mas eram alfabetizados, né? Não é igual a roça no Brasil. Então ela escrevia as cartas todas em russo, aquele alfabeto que ninguém entende nada, para todos os parentes, morrendo de saudade. Nunca ninguém se reencontrou, dinheiro demais, gasto demais. E ela morreu sem falar português. A minha avó morreu falando. Ela falava algumas palavras e conseguia se comunicar, mas era um som muito gutural, ela tinha muita dificuldade. Mas russo era fluente. Xingava em russo, brigava em russo, brava demais, a mãe do meu pai, brava demais. Meu pai puxou isso dela. Ela era terrível. 1,5 metro de mulher, terrível. Caçava encrenca com todo mundo. E louca pelo meu pai, apaixonada. Ela quase morreu junto quando meu pai morreu. E ele veio com a minha avó e meu avô e um irmão fugidos da União Soviética, teoricamente para o Rio de Janeiro. Para Buenos Aires. Só que eles pararam no Rio de Janeiro. Como ninguém falava uma palavra de nada, eles acharam que ali poderia ser Buenos Aires e desceram no Rio de Janeiro, aportaram no Rio de Janeiro. E ali meu pai se criou, num bairro chamado Santa Teresa, que é um bairro que tem, inclusive, muitos estrangeiros. Na época era um lugar muito bucólico, muito bonito, porque é muito alto. Então tinha muitos pintores, tinha muitos artistas lá. E tinha essa colônia russa, até hoje ainda tem essa colônia russa lá. Nós frequentávamos a igrejinha russa, né? Eu nasci no Rio, mas eu fui criada em Goiânia. Mas quando íamos ao Rio para visitar minha avó, frequentávamos toda aquela situação do meu pai. Enfim, muito pobre, muito pobre, imigrante, sem falar uma palavra de português. 6 meses depois que estava no Brasil, meu avô, o pai dele, morreu de alguma doença que ninguém sabe o que foi, porque eles vieram da Europa, chegaram, enfim. E minha avó teve que se virar com esses meninos. E ela estava grávida da terceira, que é a Chailene. Então ficaram sob encargo da minha avó, Vacilissa o nome dela. Meu pai, que era o mais velho, perdão, o Miguel, que era o mais velho, meu pai, que era o do meio, e a Chailene, neném. Meu pai muito cedo teve que trabalhar, teve que se virar. Foi estudar em escola pública, Pedro II, no Rio de Janeiro. À época, a escola pública era muito boa, era de qualidade. Foi sempre um excelente aluno, meio genial, meio fora da curva. E fez medicina, fez doutorado. Na verdade, ele era livre docente. Você vê alguém que veio do nada, do absolutamente nada, e sem um tostão no bolso, só com mérito próprio conseguiu
alçar, à época só existiam 6 doutores no Brasil todo, e ele era um deles, doutores assim, com título de doutorado. Mas uma personalidade complexa, difícil, fumava demais, vivia num mundo que não era o nosso, escrevia muito. Meu pai também fez filosofia, foi como ele conheceu minha mãe, fui professor dela de filosofia. Então, escrevia poemas, a literatura russa inteira. Nós crescemos, né? Ele fez questão que nós crescêssemos lendo os clássicos russos, música clássica sempre. Então, era uma pessoa muito diferenciada e muito, muito fora dessa realidade. Muito sozinho, muito sozinho. Como é que ele veio parar em Goiás? Estava contando para a Emília mais cedo. Ele dando aula já na Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro. Um dos alunos dele foi o Dr. Samir Elô, que é o pai da Yardena. E o Dr. Samir se encantou e falou: Pacini, vamos para Goiânia? Vamos montar um hospital? Vamos montar alguma coisa em Goiânia para saúde mental? Aqui não existia à época psiquiatria. Ele veio fundar a psiquiatria, inclusive a cadeira de psiquiatria primeira na Universidade Federal foi a dele. Não existia ainda aqui. Ele chegou aqui em Goiânia em 69. Aí ele veio com o Samir, gostou muito. Eles fundaram à época a Clínica Santa Mônica, existe até hoje, mas meu pai já não era mais sócio há muitos anos, só no comecinho. E viemos todos para cá. Eu muito pequenininha, meus irmãos já maiores, minha mãe nunca se adaptou. Até hoje ela sente falta do Rio de Janeiro dela. E meu pai foi ser médico aqui. Nós nunca chamamos meu pai de pai. Quando criança, a minha irmã, que é a primeira, a mais velha, eu não sei qual palavra russa que meu pai disse para ela, que ela entendeu como tixi. E a partir desse momento, ela só chamou meu pai de tixi. E todos nós chamávamos meu pai, meus amigos, meus colegas, todo mundo, ou era doutor Vassili, ou era mestre, gostava muito de chamar de mestre, doutor, ou tixi. Os meus amigos todos, minhas coleguinhas todas que frequentavam lá em casa era tixi. Então ele nunca foi chamado de pai. Ele não tinha esse título em casa. Nos nossos finais de semana ele colocava sempre música clássica. Nós acordávamos todos os domingos. E não tinha outra música. Era sempre a Primavera de Vivaldi. Todo domingo a gente acordava, ele ligava a vitrola. Era hora de todos acordarem, que criança tem que brincar, criança tem que ir pro sol, caso eu. Meu pai também era outra sem noção do meu pai. Meu pai tomava muito cerveja, gostava muito de cerveja. E sentávamos à mesa, tínhamos cada um seu lugar na mesa. Meu pai também tinha isso, hierarquias. E como eu era a caçula, eu era a princesa, então eu ficava na ponta. Eu mandava, teoricamente, na casa. E meu pai tomando cerveja, e eu pedia a espuma. E ele dava tranquilo: vai, minha filha, prova, isso não faz mal, não. Então, assim, ele não tinha essa dimensão de certo e errado. Bom, não sei, né? Nós todos somos muito bons alunos. Meu pai sempre cobrou, meu pai e minha mãe sempre cobraram boas notas, responsabilidade na escola. Fazíamos tudo isso. Meu pai tem 2 datas de nascimento. Por quê? Tem registro dele lá na Ucrânia, onde nem tem registro, né? Porque eram camponeses, então era aquela coisa toda mal arrumada. Mas reza a lenda que seria 31 de dezembro. Mas aqui nos registros oficiais do Brasil é 6 de março. Não era acolhedor. Ele acolhia os pacientes dele. Meu pai era uma figura muito sóbria, muito distante, muito severa, né? Aquela só de olhar. Ele gostava muito de criança, adorava criança, mas assim, o relacionamento dele era distante. Com a Nádia, que é a minha irmã mais velha, que fez medicina também, é médica, e foi aluna dele, foi a última turma para a qual ele deu aula, ele tinha um relacionamento mais estreito, porque os dois falavam a mesma língua, né? Falavam de medicina, mas ela
detestava a área de psiquiatria, nunca gostou. Ele era um psiquiatra, ele não era só de medicamento, ele era aquele psiquiatra humano, aquele tanto que ele gostava mais dos doentes do que de qualquer outra pessoa. E queria que todos nós interagíssemos, eu pequena brincando com... E, gente, interage mesmo, viu? Impressionante, eu era uma criança, é claro, eu não tinha dimensão, mas é gente como a gente. É só você ter... Eles entendem, os que eu convivi, a linguagem do amor, do carinho, do sentimento. Se você está ali aberto para isso, e olha o que meu pai falava, senta, conversa, os que permitirem, pega na mão. Eu era muito criança mesmo, gente, eu devia ter uns 5, 6 anos. Então, aquilo para mim era uma delícia, era um grande parque de diversões. Conversar com adulto, ainda interagir, contar história e cantar. A gente cantava junto. Tinha isso também. Né? Criança gosta muito de cantar musiquinha infantil e eles gostavam de cantar comigo também. Então era uma delícia. E esse era o meu pai, ele gostava de tudo isso. Ele não cantava não, mas ele ficava ali observando. É interessante, vocês vão rir. Meu pai era assim completamente fora de órbita, porque se quando ele morreu eu tinha 12 anos, eu devia ter uns 5, 6 aninhos, o meu passeio de final de semana era ir para Santa Mônica brincar com os doentes mentais. Eu era completamente fora de órbita. O meu irmão ia jogar bola com os doentes. Claro que os doentes conseguem se socializar, porque aqueles loucos furiosos não tem como. Mas tudo ali brincando comigo, brincando com eles. Eu ali no meio correndo, tinha um campo de futebol, me lembro muito bem, meu pai era o juiz, sempre dava empate, sempre dava briga, né? Sempre um pegava a bola. E a gente ali brincando no final de semana com os doentes mentais, eu sou muito feliz da vida. E era normal, e era tranquilo, e ele me punha para conversar com um ou com o outro, a gente conversava, tudo tranquilo. E criança não tem a dimensão, então para mim estava tudo certo. É gente, né, tá todo mundo normal aqui. Um ex-namorado meu brinca comigo dizendo que isso explica muita coisa. Doentes frequentavam lá em casa, ele levava doente lá em casa. A Clínica Santa Isabel, à época, tinha doente que pulava o muro, ia parar lá na casa, lá na nossa casa. Minha mãe também entrava na onda, minha mãe acolhia, punha roupa, sentava. Aí eles iam lá buscar o paciente e falou, tá aí, né, doutor Vacilo? Tá aqui, vem pra cá. Eles iam pra lá, tinha cachorro lá em casa, eles brincavam com cachorro. E não tinha essa diferenciação. Hoje talvez eu me assustasse, mas como eu era pequena, eu achava tudo muito natural. Sentava todo mundo junto, almoçava, tava lá. Minha mãe punha a roupa, obviamente, na pessoa, a gente tinha tudo normal, tudo tranquilo. E meu pai achava isso tudo muito normal, tudo muito tranquilo. Ele tinha uma calça, duas calças pretas, dessas de tecido, não sei nem que tecido que era aquele, uma botina e algumas camisas. Não fazia questão nenhuma de vaidade, de roupa, de nada. Até porque muitas vezes ele chegava em casa, minha mãe conta, esse eu nunca vi. Ele chegava todo arranhado, com os botões arrebentados, já um paciente mais agressivo. Então, ele achava que tudo tranquilo. Comprou uma botina para mim, eu usava uma botininha também, para sair com o meu pai. Coisas assim. Tem uma passagem muito interessante, lembrei agora, a gente vai lembrando. Eu não vivi essa passagem. Isso aí foram alunos dele depois que vieram me contar. No Adalto Botelho, que ele remodelou a época. Ele tinha muito carinho pelos pacientes dele, ele chegava a dormir lá à noite, ajudando, acarinhando mesmo, porque o paciente precisava daquele apoio emocional. E aí teve um paciente que, segundo me relataram, ele estava com uma raiz de mandioca, uma mandioca no ouvido, grudado na parede, falando com ETs. Aí, eu estava falando com ETs, da doutora Abrão, que à época também foi aluno do meu pai, é nosso amigo até hoje, tanto o Abrão quanto a Graça. A doutora Abrão falou, não, vou medicar esse rapaz, coitado, eu não posso deixar ele assim. E medicou o rapaz.
E numa outra visita, o meu pai viu o rapaz completamente apático, sentado, olhando para o nada, sem interação. Aí ele falou, o que aconteceu, Abrão? O Abrão falou, não, Vacílio. Ele estava daquele jeito, falando com o ET, eu dei medicamento para ele sair do surto. Aí diz o Abrão que meu pai falou assim, mas isso aqui é melhor do que o surto? Você tem certeza que ele está mais feliz agora do que conversando com o ET? Pode tirar a medicação, deixa só o necessário para ele não se machucar e não deixa ele conversar com os ETs dele, ele está tão feliz. Voltou a perceber. Essa passagem do meu pai existe. Enfim, personalidade muito forte, meu pai era bravo, muito severo, muito rígido. E quando eu tinha 12 anos de idade, ele veio a falecer, um infarto fulminante, ele tinha 53. E não deu tempo nem de socorrer. Minha mãe correu com ele para o hospital, mas foi coisa assim, de 2 minutos, 1 minuto, coisa muito rápida. E ficamos só com a memória dele. Aí ele foi delegado de saúde, esqueci de comentar. Fez o estado de Goiás inteiro, de carro para visitar a psiquiatria, né, no interior. Minha mãe até foi com ele à época. Ele morreu em novembro de 1983. Enfim, quando ele faleceu, ele era professor da universidade, delegado de saúde. Clinicava na Santa Mônica, médico na Santa Mônica, né? O consultório dele era na Santa Mônica. Na própria Santa Mônica, meu pai também custeava do próprio bolso muitos tratamentos, porque ele ficava com pena da incapacidade financeira e ele não era pegado de dinheiro, não estava nem, aliás, no desespero, eram as brigas dele com a minha mãe. Porque meu pai teve a possibilidade de ser muito rico, mas muito mesmo. E morreu normal, com uma casa, básica. Porque ele não guardava nada, não tinha essa vaidade, não tinha nada. Ele só queria cuidar dos pacientes dele, tomar a cervejinha dele, fumar o cigarro que acabou matando ele, visitar a mãe. E quando ele ia visitar a minha avó, eles só falavam em russo, eu obviamente não entendia nada. Era a vidinha, era a nossa vida.